Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer o nome. Vamos bordar o nomezinho aqui. E eu vou fazer com ponto haste usando 2 fios na agulha. Mas antes de começar esse bordado com ponto haste usando 2 fios, eu vou te mostrar como fazer usando um fio só. E aqui eu vou fazer o nó de costureira. Eu já mostrei como faz. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, nesse izinho do lado direito. Caso você não saiba fazer, eu já tenho um vídeo aqui ensinando. Então, eu vou fazer primeiro com um fio, que é para você ver o volume que fica na letra, tá? Mas depois eu vou desmanchar e vou recomeçar fazendo com os 2 fios, que eu acho que vai ficar mais legal. E eu já ensinei a fazer ponto haste, é um ponto muito básico do bordado. Toda bordadeira tem que saber. Então, se você é iniciante, não sabe fazer ainda, eu vou deixar o vídeo linkado aqui nesse izinho também, aqui nos cards, para você dar uma olhada como é que faz. E eu ensinei até como bordar curva. Então, quando a gente vai bordar a letra, principalmente essas letras cursivas, assim, tem muita curva. É interessante que você veja esse meu vídeo antes de começar a bordar o nome. Porque esse vídeo é super específico, ensinando a justamente bordar curvas com ponto haste, e eu dou todas as dicas nesse vídeo. E aqui eu tô mostrando acelerado porque eu só quero fazer aqui com um fio na agulha, só para te mostrar como é que vai ficar o volume, né? Como é que vai ficar o resultado aqui da letra bordada. Mas depois eu vou desmanchar e vou mostrar bem devagarzinho, passo a passo, de como bordar letra por letra. E olha só, eu já fiz 2 camadas, né? Fiz descendo e depois fiz subindo. E ficou desse jeito aqui, não fica com muito volume. Olha só o detalhe como é que fica o ponto haste, né? Não fica tão volumoso, tão altinho o relevo. Então, por isso que eu prefiro bordar com 2 fios na agulha, para ficar com um pouco mais de relevo. Se fosse para fazer com pintura de agulha, né? Com ponto longo curto, aí sim eu escolheria só com um fio. Então, agora eu já comecei a fazer aqui com os 2 fios e eu vou ampliar aqui o vídeo para dar para você ver melhor. E eu sempre começo assim, da ponta, e eu trago a agulha pelo meio, né, entre os 2 pontos que ficaram. Mas a partir desse primeiro ponto, eu já vou trazendo a agulha encostando no buraquinho do último ponto, desse jeito aqui. E eu puxo, e eu vou sempre segurando a alça do ponto haste aqui pro lado esquerdo. Porque a minha mão dominante é a mão direita, né? A mão que eu vou controlando a agulha. E eu vou bordando assim até chegar embaixo. Depois que chega embaixo, eu volto bordando pra cima. Quando eu terminar tudo, eu vou continuar fazendo o contorno da letra M. E aqui eu vou te dar 2 dicas importantes, que é: não puxa o ponto com força, que é para não enrugar o tecido. E também sempre procura fazer os pontos do mesmo tamanho. Eu já terminei essa parte aqui e agora eu vou fazer o contorno. E quando eu for fazer o contorno, vai ser sempre por esse traço aqui de fora. Se você observar, tem um tracinho aqui dentro, né? E tem um tracinho fora. O de fora, que é o principal, que é o tracinho da letra mesmo. E eu vou fazer o contorno depois que eu fizer, que eu vou bordar essa parte aqui com o preenchimento com ponto haste. Então, primeiro eu vou fazer o contorno dessa parte, depois dessa outra perninha aqui da letra M, sempre do lado de fora. E vou fazendo depois a mesma coisa com as outras letras. Só depois é que eu faço o preenchimento. Então, bora logo começar a fazer esse contorno. Olha só, eu dou um espacinho aqui entre a parte que eu já bordei. E eu volto com ponto haste. Tá vendo que eu deixo um espaço? E depois eu volto encostando na parte que eu bordei. E eu vou sempre segurando a alça para o lado de fora, porque quando chegar ali na curva, ela precisa estar para o lado de fora. E eu explico sobre isso nesse vídeo que está linkado aí nos cards, sobre como bordar curvas com ponto haste. E aí, talvez você esteja com pressa e queira terminar logo, e aí faz o ponto haste comprido, né? Porque você quer terminar logo. Não vai ficar legal. É importante que no bordado a gente tenha paciência e tenha prazo para bordar também, que é para fazer com calma. Vai ser necessário você fazer os pontinhos pequenos, talvez até menores do que esse que eu estou fazendo aí. Eu vou até diminuir o ponto quando chegar lá na curva, que é para conseguir manter a curva perfeita. Porque quando a gente faz curva com ponto haste muito grande, ele fica aberto e ele acaba fazendo um triângulo no meio dele. Fica um pontinho um pouquinho feio. E olha só que interessante, eu já estou começando a curva, mas minha linha está acabando. E eu vou fazer só mais alguns pontinhos aqui e vou te mostrar como é que a gente faz para trocar a linha, né? Para colocar e começar de novo a fazer o ponto haste sem ele ficar feio. Aqui eu estou fazendo os pontos bem pequenos. E depois, quando eu fizer esse último aqui, olha só, eu vou deixar uma perninha sobrando assim, né? Um pontinho sobrando, não vou passar mais a agulha vindo pelo meio dele para finalizar o ponto haste. Eu vou deixar esse aí sobrando. E aí eu arremato o ponto aqui atrás, né? Dou o nozinho para ficar bem firme, passo várias vezes. Dou vários nozinhos que é para ficar firme mesmo.
E aqui eu nem vou dar um nó de verdade mesmo, porque eu quero te mostrar fazendo o arremate, colocando a linha presa, assim, nos pontos que já fez. E é só ir passando a linha assim, enrolando, né, descendo o ponto. E aqui você vai fazendo um zigue-zague e vai puxando a linha, que ela vai prendendo no ponto que já tá feito ali. Vai fazendo esse zigue-zaguezinho assim. Você pode fazer também, além do zigue-zague, você pode finalizar como se fosse fazendo uma letra O, né? Fazendo um círculo e depois você corta. E depois eu troco a linha da agulha e eu vou vir com a linha passando do avesso para frente, aqui pelo meio daquele ponto que eu fiz. Então eu puxo um pouco assim, eu afasto aquele pontinho que eu fiz e eu passo a agulha pelo meio dele. Eu posso colocar a agulha no último buraquinho do ponto anterior. E que eu vou continuar fazendo o ponto haste como se nada tivesse acontecido, como se a linha não tivesse acabado. E olha só, passei o ponto e eu volto aqui no último ponto feito. E mantendo o contorno do tracinho de fora, porque esse outro que tá aqui vai ser o preenchimento. E observa que eu estou sempre segurando a alça do ponto haste pro lado de lá, né? Pro lado de fora. E agora que eu terminei nessa parte aqui, eu tenho duas opções. Ou eu continuo nessa perninha do M e faço logo o preenchimento dessa parte, ou eu pulo para a parte do contorno, né? Venho para esse lado aqui e vou fazendo o contorno do bordado inteiro, de todas as letras. Depois que eu contornar todas as letras, eu faço o preenchimento dessas outras partes aqui. Como eu já estou nessa parte da letra M, eu vou logo continuar com o preenchimento. E quando chega aqui no final, na curvinha, a gente tem que fazer o ponto haste pequeno. Se fizer muito grande, ele vai ficar esquisito. Então, faz o ponto haste pequenininho, que é para conseguir manter a curva bonita. E olha só, sempre segura a alça pro lado de lá. Esse meu preenchimento está ficando com 3 fileiras de ponto. E depois que eu terminei, eu vou fazer aqui o contorno. E agora que eu cheguei nessa parte, preste bem muita atenção, que eu quero te falar sobre essa curva aqui, sobre essa alça do ponto haste. Como a curva tá sempre para cá, eu coloco a alça para o lado de lá. Mas aqui a gente tem uma curva mudando o sentido, ela tá agora para baixo, assim. Então eu vou mudar o sentido da haste. Eu vou começar a fazer com a haste pro lado de cá. Porque se você observar, a alça tá sempre pro lado de fora, né? Essa haste do ponto haste tá sempre pro lado de fora. E aqui o contorno sempre fica para fora, né? Ele sempre fica assim, olha só, pro lado de lá. Mas quando chega aqui, ele já muda para dentro, porque mudou o sentido. Antes a curva ficava para lá e agora a curva fica para cá, quando desce assim. E lá vai a gente mudar o sentido de novo. Aqui eu estou fazendo com a alça para o lado de lá, porque a curva mudou o sentido, mas para a letra A eu já vou mudar porque a curva vai ficar para lá. Então eu faço assim com a linha, né? Eu troquei a linha de lado e agora a alça ficou para o lado de cá. E eu nem tinha percebido que ficou focando no meu dedão. Eu coloquei a câmera posicionada no lugar meio ruim, né? Esse dia tava meio ruim de gravar vídeo, mas eu tinha que gravar às pressas. Então acabou que eu não gravei um vídeo tão bom quanto eu costumo gravar aqui do canal, mas eu acho que deu pra você entender. Eu fiz o contorno de cima e agora eu vou fazer aqui o contorno de baixo. Eu vou trazendo a agulha pro lado de cá para terminar de fazer a letra A. E observa que eu estou fazendo o contorno do tracinho de fora, porque aquele de dentro ali é o do preenchimento.
E aqui eu percebi que eu fiz um ponto um pouco grande, né? Eu queria fazer menor. Eu desmancho, né? Enfiei a agulha toda e eu faço um tracinho melhorzinho, um ponto melhor, para não ficar tão grande. E aqui eu finalizo com o último ponto e depois eu vou arrematar essa linha porque ela já está bem pequena. E eu vou continuar fazendo o contorno, que é esse traço aqui, que é o traço maior, porque o outro tracinho de lá menor é o do preenchimento. Vou fazer um vídeo só sobre bordar a letra cursiva, eu vou te dar várias dicas, eu vou te ensinar para você fazer a leitura da letra, para você observar as letras, para você conseguir fazer o bordado perfeito e entender em todas as letras o que é que vai dentro, o que é que vai fora, para que lado fica a curva do ponto haste. Então, se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve para não perder esse vídeo e nem os próximos que eu vou postar, porque eu sempre dou muitas dicas e eu gosto muito de gravar tutorial, gravar passo a passo. Observe que aqui na letra R tem essa curva, então eu vou acabar o ponto nessa parte aqui e eu vou continuar nessa outra parte depois da curvinha. E eu vou manter do lado de fora. Então, quando chegar aqui na curva, eu vou manter do lado de fora, porque essa partezinha de dentro é a parte do preenchimento. E eu tenho que manter os pontos bem pequenos, porque quanto menor a curva, menor tem que ser o ponto. E olha só porque é importante manter aquele espaço, porque agora sim eu vou bordar por ele, né? Vou bordar por cima dele. E aí, se você quiser bordar o contorno perfeitinho, sem deixar espaço, também dá certo. E olha só, aqui você tem duas opções. Ou você finaliza o ponto nessa parte aqui e continua a perninha do R com o preenchimento ali do outro lado, ou então você pega essa parte aqui até o final, passando por cima. Como essa fonte é desse jeito, eu vou parar aqui nesse lugar mesmo e depois vou fazer o contorno e depois os preenchimentos. Então eu já vou fazer aqui o contorno, ele vem até essa parte aqui, tá vendo só? Porque tem letras, né? Tem umas fontes que essa parte de cima da curvinha vai até o finalzinho da perna. Mas essa daqui não, essa aqui, se você observar, ela para aqui. Bem nessa parte onde eu estou fazendo o contorno. E assim eu vou continuar fazendo até chegar ali na letra I. Até chegar nessa parte aqui da linha de fora da letra I. E quando eu bordar toda a letra R, eu venho aqui nessa parte da letra I, já começo a fazer o contorno, que é esse traço aqui do lado de fora, porque o traço do lado de dentro vai ser o preenchimento. E para fazer o N, eu começo o contorno do lado de cá. E depois eu continuo fazendo desse ponto aqui, porque o resto vai ser preenchimento em outro sentido. Então eu faço segurando a alça para o lado de cá, olha só, para o lado de fora de novo. E eu vou fazendo o contorno dessa parte de fora até chegar ali na letra A. E agora eu vou mudar de sentido o ponto, porque a curva está mudando de sentido, né? Então eu chego nessa parte aqui, eu já começo a bordar com a alça do ponto haste virada para o outro lado. Depois que eu fiz todo o contorno, agora eu vou voltar aqui, vou fazer o preenchimento e vou começar pela letra M. E para fazer o preenchimento é assim, você faz a outra camada bem próxima da camada que já existia, né? Então eu vou fazer a camada bem próxima do contorno. Eu quero até mostrar devagar como é que faz quando chega nessa parte da curva, olha só. Eu faço um ponto assim, que eu faço o ponto haste normalzinho, mas depois eu finalizo com um ponto único. Como eu quero que o preenchimento fique bem juntinho, que os pontos fiquem bem pertinhos, eu vou fazer a alça segurando pro lado de lá mesmo, tá? Eu não vou puxar pro lado de fora não, da curva. Eu vou colocar pro lado de lá, que eu quero que fique bem juntinho mesmo.
Então aqui tanto faz você segurar a alça para o lado de lá como para o lado de cá, porque é só o preenchimento e o efeito vai ficar o mesmo. E eu terminei o preenchimento do M, agora eu vou partir para a letra A. E aqui eu preenchi com 3 camadinhas de ponto, enquanto nesse outro lado de lá, eu preenchi com 2 camadas de ponto. E aqui eu vou começar a letra R pela curva. Eu começo aqui pelo meio da curva, né, e vou fazendo, segurando a alça para o lado de cá e fazendo os pontos bem pequenos. E eu finalizo nessa parte aqui, porque essa fonte é desse jeito. A outra parte ali que eu vou preencher, ela já vem na vertical. E eu já bordei o preenchimento da letra I, eu vou continuar fazendo o coração, que é o pingo do I. Tem várias formas de fazer, mas nesse aqui eu quero fazer com ponto cheio. Então, eu começo aqui pela pontinha do coração, aqui nessa parte do centro dele. E eu vou fazendo o preenchimento com ponto cheio mesmo, colocando assim nas laterais. Eu gosto de marcar o meio primeiro, porque fica mais fácil de preencher as laterais depois. E primeiro eu vou fazer um lado, depois que eu terminar esse lado aqui, eu vou fazer o outro. Como eu já mostrei preenchendo a letra A, agora eu vou mostrar logo preenchendo a letra N, que é a única diferente aqui, né? Falta só 2 letras A. Então, eu vou preencher logo essa parte aqui, é só uma parte reta, né? Eu vou até aqui o final. E depois de preencher todo, eu venho para essa parte aqui, mais ou menos aqui no início, né? De onde tem a parte do preenchimento. Nossa, tremeu todo agora o meu suporte. E eu faço bem próximo do outro ponto, que eu já fiz o contorno. E aqui eu vou fazendo até a partezinha de baixo aqui da outra curvinha da letra N. E eu já mostrei bordando várias partes desse bordado aqui, já ensinei como fazer o sol, a andorinha, várias outras coisas, inclusive o acabamento já está pronto esse bordado. Tem um outro vídeo aqui, eu vou deixar linkado, o vídeo do acabamento que eu já finalizei. E o próximo que eu vou postar é bordando esse passarinho aí de cima da letra I. Se você gostou do vídeo, curte. Não esquece de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, que é para você não perder meu canal de vista. E ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E eu te espero no próximo. Até mais!